também tem feito, né, em todos os cultos. Aqui tem o texto bíblico da mensagem que vai ser pregada hoje. E quem quiser abrir suas Bíblias também, nós conversaremos hoje lá no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Nós iremos do versículo 5 ao versículo 15. Esse é um texto que os irmãos conhecem bem, com certeza. E o tema da mensagem hoje é: ore ao Pai que é nosso. E ore é um imperativo, né? Ore é um chamado de Deus na vida de todo cristão, de toda cristã. É uma ordem do Senhor para as nossas vidas. E sabe o que é muito maravilhoso nisso tudo, irmãos? A oração é um instrumento de Deus para poder cumprir os propósitos eternos de Deus, mas dentro desses propósitos nós todos estamos inclusos. Por causa do amor que Ele nos amou e conforme Ele continua nos amando e cuidando de nós. E além de nós orarmos, nós que já cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos nos aproximar com ousadia, no sentido de quê? De compreender que o Deus Todo-Poderoso se tornou nosso Pai. E nós vamos desenvolver isso daqui, nós vamos aprofundar essa conversa, conforme a gente for conversando sobre esse texto. E eu anotei aqui que orar é um imperativo na vida do cristão, uma ordem que nos foi dada, um mandamento continuado e ensinado por Cristo. E já queria aproveitar para poder pedir aos irmãos, né, que estão assistindo ao vídeo, que forem assistir posteriormente. Na verdade, a gente tem gravado, tem transmitido, né? O nosso irmão Rodrigo tem colocado depois no YouTube. O nosso intuito não é monetizar, né, canal. O nosso intuito é que mais pessoas possam ter acesso, né, ao Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, à exposição da Palavra de Deus. E nós pedimos essa ajuda para você que nos assiste, vai nos assistir posteriormente, né? Que você curta o nosso conteúdo, que você compartilhe, né? E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, a gente pede essa força a vocês também, para fazer com que a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas, mais pessoas, né? E uma coisa que me chama a atenção, e eu não sei se já chamou a atenção de vocês, não precisa abri-la não, eu vou abrir, mas vocês não precisam não. Lucas, no capítulo 11, logo no versículo 1, diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensine-nos a orar. É interessante ver que os discípulos não pedem para Jesus os ensinar a pregar. Os discípulos não pedem para Jesus os transformarem em mestres de renome, em pessoas famosas. Jesus não pede para Jesus ensinar eles, os discípulos não pedem para Jesus ensinar a expulsar demônios, a realizar curas e milagres. Não pedem para Jesus os prosperar segundo a prosperidade do mundo, mas os discípulos se achegam a Jesus e pedem: nos ensina a orar. E o que é interessante? Os discípulos eram aqueles que caminhavam com Jesus. Eram aqueles que compartilhavam a vida de Jesus. E a gente vê que a vida do Senhor Jesus foi uma vida de ensino, pregação e oração. Ensino, pregação e oração. E isso já diz muito pra gente. Porque a gente pensa assim: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que se encarnou entre os homens, tinha vida de oração. E como tinha vida de oração? E como Jesus Cristo, irmãos, ele tinha vida de oração? Vocês também devem lembrar desse texto, Tiago, lá no capítulo 4, ele diz assim, nada tem porque não pedem, né? Tipo, vocês não oram. Pedem e não recebem. Tem aqueles que nada tem porque não oram. Mas tem aqueles que pedem, que oram, mas não recebem. Por quê? Porque eles pedem mal. Pede para poder esbanjar em seus próprios prazeres. Aí o texto continua: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E o que a gente aprende? As pessoas não estão orando. Tem pessoas que estão orando, mas só que não estão orando em conformidade com o Senhor. Não estão orando em conformidade com a palavra de Deus. As nossas orações, muitas, o que esse texto nos diz, é que elas são carnais. É que elas são materialistas, tá? Não tem problema nós orarmos por coisas materiais, até porque a gente vai ver essa instrução no Pai Nosso. Também, além das espirituais.
Mas o materialista é aquele que resume sua vida às coisas materiais, que resume as suas esperanças, as suas expectativas nas coisas materiais. E é disso que o Senhor está falando. E vocês estão pedindo para poder esbanjar naquele que é amigo, que é inimigo do Senhor, que é o mundo. Às vezes vocês estão orando, pedindo coisas para vocês se deleitarem nesse mundo, para poder seguir o curso desse mundo, para poder seguir os propósitos da pregação desse mundo, quando vocês não estão fazendo isso para poder buscar o curso do Senhor, a vontade de Deus. Existe claro, já falecido, no século XVII, John Bunyan. John Bunyan ele era um pastor que viveu na Inglaterra, nos anos 1600, e John Bunyan ele não foi ordenado pela igreja anglicana na época, e que era a igreja que controlava toda a Inglaterra. E John Bunyan, ele não se sentiu paralisado com a ordem dos imperadores, com a ordem do reino inglês de não permitir que ele pregasse. John Bunyan foi um homem que viveu mais preso do que livre, preso em prisões mesmo. Por quê? Porque ele tinha um chamado do Senhor na vida dele, ele sabia o que Deus esperava dele. E ele não se calou diante dos reis, diante daquele que os perseguia. Então ele teve uma vida mais preso do que solto. E dentro da prisão, inclusive, ele tem um livro que talvez, não sei se vocês já ouviram falar, que é best-seller no mundo inteiro, que é O Peregrino, de John Bunyan. E ele também tem um livro chamado Oração, que ele escreveu em 1622, quando ele estava preso. Ele disse o seguinte: a oração é derramar de modo sincero e afetuoso. É derramar de modo sincero e afetuoso o coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu na sua palavra, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Irmãos, a gente vai ver que na oração do Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, Jesus, da metade para o fim dela, ele nos instrui a nós orarmos por nós mesmos. Mas o início não é pela gente. O início é orar pelos nossos irmãos. No início, a instrução é orar pela igreja. A oração, ela é essa ferramenta, sabe, irmãos? Que ela não é só para poder nós olharmos para nós mesmos. A gente precisa guardar isso, tá? Lembra lá de Efésios 6? Teve uma vez que nós pregamos Efésios 6, que está lá, a oração. Ela é um instrumento de Deus para poder cumprir os propósitos eternos de Deus. Então, nós precisamos buscar o Senhor em oração para nós poder compreendermos qual é a vontade dele para as nossas vidas. E é muito maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Às vezes, um exemplo, nós, Dai já é formado teóloga, eu me formei em teólogo, Marcão está entrando no seu último semestre, final do ano, em nome de Jesus, Marcão vai estar formado teólogo. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso não nos torna uma classe especial dentro da igreja. Isso não nos torna superiores aos nossos irmãos dentro da igreja. O que nós fizemos apenas, importante ser feito, foi uma teologia em nível acadêmico. Mas o que nós estamos fazendo aqui é teologia, irmãos. Teologia viva, acontecendo. E eu, particularmente, eu prefiro a teologia daqui do que a teologia da academia. Não desprezando, tá, irmãos? Não desprezando todo o ensino que nós tivemos, todo o aprendizado que nós tivemos. Não é isso. Mas aqui é teologia viva. Aqui é teologia na vida, sabe? Como a gente diz aí no ditado popular, é no tete a tete. Aqui, como nós falamos semana passada, é teologia do Deus que se revela pra gente. Aí nós respondemos com teologia, adorando ao Deus que nos deu teologia. A gente também desenvolve teologia para adorar a Deus. Esse é o movimento, porque adoração é a resposta ao conhecimento de Deus, é a vida inteira adorando, é a vida inteira se relacionando e conhecendo a Deus. E depois a teologia toma vida, toma forma. Como? A gente, uns com os outros. Amando uns aos outros como o Senhor nos ama. Amando uns aos outros como nós próprios nos amamos. Isso é teologia viva e pura, irmãos. É teologia acontecendo no dia a dia da igreja. E nós precisamos ter essa compreensão, sabe? E o que eu queria falar também com isso tudo era o seguinte, que, um exemplo, às vezes a gente pensa, mas os caras que estudaram teologia já quase não precisa nem estudar, fazer mais nada. É assim, um ledo engano quem pensa assim. Para gente que gosta de estudar, para gente que se debruça, um exemplo.
Eu aprendi algo novo estudando esse texto aqui do Pai Nosso. Eu compreendi algo novo logo no início da oração. E por isso que essa palavra, irmão, sabe, ela é viva, ela é eficaz. Não tem essa, li a Bíblia toda, agora eu estou de ler de novo. Sabe por quê? A gente vai cavando, não é? Com esse pessoal da mineração, como que eles vão encontrando as pedras preciosas? Vai indo no mais fundo, vai cavando, vai peneirando. Esse é o cristão, irmãos. Esse é o crente em Cristo. É aquele que está peneirando, que está cavando, que está buscando. Não é que vai surgir, o Espírito Santo trouxe uma novidade só para... Não, não é isso. É que essa palavra vai se desvendando. O Espírito Santo vai fazendo ela tomar vida na nossa vida. Ele vai fazendo com que essa palavra, porque aquele que está cheio do Espírito não é aquele que domina o Espírito, não é aquele que manda no Espírito. Quem está cheio do Espírito é aquele que está dominado. É tudo ao inverso, é aquele que está dominado pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. E eu queria ir agora com vocês para o texto de Mateus, né? Que vocês continuarem comigo, por favor. O texto diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedir. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Mas agora, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará a ofensa de vocês. E aí eu gostaria já de começar a gente entrando aqui juntos no texto. Versículo 5. E quando orarem, tem alguma versão que está dizendo aí? E quando vocês quiserem orar, ou quando der para orar, e quando sobrar um tempo para orar, tem alguém que está com uma versão assim? Não tem. Por que não tem? Porque esse é um imperativo de Jesus para o cristão. E quando orarem? Por quê? O cristão é alguém que ora. E nós vamos compreender lá no final o perigo que é o cristão que não ora. O perigo que é a igreja que não ora. A igreja que não compreende o que é a oração. A gente vai ver como a gente vai terminar essa conversa aqui de hoje, essa mensagem de hoje. Obrigado, filho. E aí o texto segue, né? Aqui nós já aprendemos que o cristão ora. O cristão é aquele que ora. É aquele que busca o Senhor. Não seja como os hipócritas. Sabe por quê? Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, né? Nas pontas, assim, nos bicos das praças, para serem vistos pelos outros. Mas aí o texto diz: em verdade eu lhes digo, Jesus dizendo, que eles já receberam a sua recompensa. O cristão não é aquele que ora para chamar a atenção para si mesmo. A gente estudou aqui, não sei se foi semana passada, no nosso estudo bíblico, que a gente falou, se foi num domingo, não lembro, enfim, que nós falamos do fariseu, o fariseu e o publicano. O fariseu só falou Deus no início da oração, depois ele começa a orar para ele mesmo. Ele ora, sabe? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual aquele publicano. Eu dou o dízimo, eu dou além do que me pede. Eu sou cara, eu sou muito bom, Senhor. Olha, eu sou o popstar aqui, sabe? Eu sou demais, eu sou uau. É a geração da internet uau, né? Uau! Alguém fala, uau! Irmãos, não tem espaço para fazer uau para os homens. Você admirar um irmão, uma irmã, glória a Deus, mas o admire como ele é imitador de Cristo Jesus, para você imitar ele, imitando a Cristo Jesus. Não é homem imitando homem.
a gente admirar, a gente gostar, sabe? A gente estar perto e cuidar de um irmão, mas isso é um perigo. Esse negócio de nós ficarmos, meu Deus, como você é bom, como você canta, uau, como que você prega, meu Deus, que oração, que poder. O poder não está dado aos homens. Lembra que Jesus falou no livro de Atos? Eu vou enviar meu Espírito Santo para você. E esse vai revestir de vocês de poder. O poder vem do céu. O poder não é fabricado de baixo para o alto. O poder vem do alto para baixo. É sempre nessa direção. O poder é do alto para baixo. E eles oram para si mesmos, sabe? E sabe qual é a tristeza deles, irmãos? Que a recompensa deles está chegando aqui nessa vida. No tapinha no ombro. No parabéns, no uau. Essa é a recompensa que ele está recebendo. Ele está esquecendo de ajuntar tesouros no céu. E se você em casa tiver curiosidade, vai seguindo esse capítulo 6, que a gente vai chegar ali nos tesouros no céu. Sabe, eles querem notoriedade para eles mesmos. Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Por quê? Porque o cristão ele não é um ator num palco. O cristão é um homem, uma mulher que tem um coração quebrantado diante do Senhor. O cristão não é aquele que ora para ser visto, não é aquele que ora para ser exaltado. É aquele que ora para ser quebrado. Em primeiro lugar, é aquele que reconhece a sua dependência e reconhece a grandeza do Pai que ele tem. A grandeza do Senhor que ele tem. É isso que Jesus nos diz aqui nesse texto. É isso que ele nos passa nesse texto. E o que eu queria falar para vocês que eu aprendi é o seguinte. Porque muitas vezes a gente acha que oração só funciona no quarto. No nosso quarto mesmo. Mas sabe qual era a ideia do texto aqui? Quarto, ao escrever esse evangelho, Mateus escreveu com a palavra no grego chamada tameion. Tameion era uma palavra que designava a sala-depósito de uma casa, onde podia se guardar tesouros. As casas daquela época, eles tinham um quarto, que esse quarto só tinha uma porta, essa porta dava para dentro da casa, e ela não tinha, vamos dizer assim, uma báscula, uma janela, para os nossos dias atuais, ela não tinha nenhum outro tipo de saída. E esse quarto, por ser tão reservado, as famílias que tinham seus tesouros, né, que naquela época você não tinha banco, vou chegar lá e vou depositar o meu dinheiro aqui, não. As famílias que tinham coisas de valor em casa, elas guardavam em casa. E esse quarto servia para isso, para poder guardar esses tesouros. Então, a ideia que esse texto também nos dá é o seguinte. O entendimento é que no quarto que o cristão ora, normalmente já existem tesouros à sua espera. Mas são tesouros espirituais. E a gente, às vezes, a gente lê o texto, a gente lê, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma regra de fato. Não, a oração só tem valor se for no quarto. A ideia do quarto aqui é um local reservado. Mas tem muitas pessoas que o quarto delas, talvez é quando está na varanda da casa. É quando está no corredor da casa, é quando está no jardim da casa. É quando está caminhando. É quando tem um momento na hora do almoço, no serviço. E um momento a sós que da tua empresa, você pensa, quantas vezes eu já fiz isso? Quando eu trabalhava aqui em Cajueiro, a hora do meu almoço, eu aproveitava para poder pegar um espaçozinho lá que era meu, que eu sei que era o momento que eu ia ter naquele dia, ali um momentozinho, e me dedicava a isso ao Senhor, a elevar meus pensamentos ao Senhor. Então a ideia é essa, o quarto de oração é esse lugar reservado. E a gente sempre compreender que ali tem tesouros à disposição do cristão. Mas a gente vai compreendendo, não é para nós usarmos para nós mesmos, não é para nós esbanjarmos por nós mesmos, não é para nós nos deleitarmos nesse mundo que é inimigo de Deus. O cristão, ele ora para que os propósitos de Deus se cumpram. Ele está tão apaixonado pelo Evangelho, ele está tão apaixonado pela obra e pela mensagem do Senhor, que até as orações dele, ele quer dedicar a isso, sabe? Ele quer dedicar para que a vontade de Deus realmente se cumpra. E outra coisa, quando dá essa ideia de quarto, sabe por quê? Irmãos, isso é algo para a gente poder refletir de forma pessoal e séria para nós mesmos, tá? Quantas vezes na nossa vida, eu não digo só em questões de igreja, não, nós fizemos alguma coisa para poder buscar um aplauso. Esse é um pecado que eu confesso. Isso já aconteceu na minha vida, para buscar um reconhecimento. E eu não falo só de questão cristã, não, tá? Mas quando nós vamos compreendendo quem é o Senhor, quem é Deus nas nossas vidas,
o nosso deleite já não vem mais do reconhecimento do próximo. Já não dói mais tanto em nós uma ingratidão, talvez. Por quê? Porque o nosso deleite está em Deus. O nosso deleite está no Senhor. O nosso deleite está em orar ao nosso Pai. E Ele que me vê em secreto, Ele vai me recompensar em secreto. Sabe? É intimidade. É algo entre pai e filho. É isso que está sendo nos dado aqui a ideia. Né? A gente não vive atrás de aplausos. O nosso deleite é no Senhor. O nosso deleite é no nosso Deus. E agora o versículo 7 e 8. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E o pastor Charles Spurgeon, ele diz algo muito interessante. Ele diz que as nossas orações diante de Deus, elas não são medidas pelo nosso tempo, né, pela duração. Elas são medidas pela nossa sinceridade. E sabe o que isso diz, irmãos? Às vezes é necessário a gente chegar para Deus e falar, às vezes não, desculpa, me perdoem. Sempre é necessário nós rasgarmos o nosso coração para o Senhor. Mesmo se for para falar, Senhor, eu não estou mais entendendo. Eu te busco, eu te amo, mas está doendo, Senhor. Eu não estou compreendendo esses caminhos. Está demais, Senhor. Quando eu penso que o mar vai ficar piscina para eu pegar um fôlego, Senhor, o mar se levanta. Eu não estou entendendo isso. É rasgar porque Ele sabe. A gente não precisa esconder as coisas do Senhor. E quando o texto bíblico fala sobre vãs repetições, se a gente puder trazer para um ditado popular nosso, para uma linguagem popular nossa, é o blá blá blá. Então quando a gente está falando com alguém, a pessoa está tagarelando. Para de blá 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 aí, para com isso. É isso, porque os gentios, um exemplo, eles achavam, um exemplo, Baal. Vamos dar aqui um exemplo. Eles achavam que vocês ficassem assim, faz Baal, faz Baal, faz Baal, faz Baal. Um dia inteiro, faz Baal, que Baal vai ouvir eles e vai fazer. E era a condição desses homens. Eles queriam ser vistos, sabe? As orações eloquentes, e a igreja, né, meu irmão, ela é tomada pelo poder. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu tenho uma grande preocupação. Quando eu vejo essas coisas, eu fico achando que é fogo estranho. É o homem fabricando coisas para o homem. A gente não precisa de uma sensação para saber que Deus existe. É só olhar essa criação maravilhosa. É só nós olharmos uns aos outros, irmãos. Até hoje, nenhum homem conseguiu desenvolver uma máquina que nem é o corpo humano. Na perfeição, na complexidade de que é um corpo humano. E a gente tem a nossa irmã Andreina aqui, nossa futura médica, para poder nos falar melhor sobre isso. Sabe, é justamente isso que ele está falando aqui. Esses homens, e não muda. Só mudou o nome, talvez. A partir dos fariseus não existe, que não está aqui mais. Mas a prática continua. Esses erros, eles continuam até hoje. E só para finalizar esse versículo 8, sabe o que é maravilhoso? Olha como é que Jesus fez questão de ser enfático em dizer que Deus ele já sabe de tudo que nós precisamos. A diferença é que nós nos relacionamos. Vai dizer que às vezes a gente não é assim com nossos filhos, com namorado, noivo, esposa, marido. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente fica ali, fala, diz. Porque relacionamento, a gente quer ouvir, a gente não quer deduzir, né? Eu vejo lá de cara feia em casa, eu não quero deduzir, né? O que está acontecendo? Fala. Não é assim? É mais ou menos isso Deus com a gente. Deus, ele quer sinceridade. Deus, ele quer sinceridade, né? Mas ele já sabe, mas ele quer que você fale para ele. Ele sabe que está doendo, ele sabe que você está no teu limite de fraqueza. Ele sabe que você está numa alegria indizível, ele sabe. E é mesmo, chega, pai, eu estou tão feliz, pai, eu estou tão alegre, Senhor. Pai, eu estou tão triste, eu estou tão para baixo. Senhor, obrigado, porque eu estou atravessando momentos que está sobrando, né? Me ajuda a eu administrar, a eu ser um irmão melhor para os meus irmãos. Pai, eu não estou entendendo porque a gente está nesse momento de secura, assim, as coisas estão tão piorando. Ele quer que nós falemos. É isso que Jesus está nos instruindo aqui nessa oração do Pai Nosso. 9. E aí ele começa outra coisa, tá, irmãos? A oração do Pai Nosso, a gente já repetir ela aqui, né? Não tem problema nenhum, é para a gente ler, a gente orar o Pai Nosso, mas isso não pode ser um costume. Todo dia, o Pai Nosso, ele tratar com essa oração como se fosse algo místico. Na verdade, a oração do Pai Nosso é uma base que Jesus deu aos seus discípulos, deu à igreja,
pelo que ela deve orar. Como que ela deve orar? Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro ponto, devemos lembrar das outras pessoas, tanto quanto de nós mesmos na oração. Está percebendo que ela é Pai Nosso? Ele começou com essa ideia, Pai Nosso. E eu queria ler algo para vocês aqui, rapidinho. O pastor R.C. Sproul, em um dos seus livros, ele registrou assim, um estudioso alemão do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, escreveu um livro há muitos anos e fez nele uma afirmação surpreendente. Em nenhum momento da história judaica e em nenhuma literatura judaica, até o 10º século na Itália, é possível encontrar um judeu dirigindo-se a Deus como Pai. As notáveis exceções, disse ele, são as orações de Jesus no Novo Testamento. Em todas as orações, exceto uma, Jesus dirigiu-se a Deus diretamente como Pai. E em todas as vezes, seus contemporâneos pegaram em pedras para assassiná-lo, acusando de blasfemo. O que eu quero dizer com isso é que nós usamos a declaração inicial desta oração de forma tão rotineira que perdemos totalmente de vista seu significado fundamental. Na estrutura bíblica, Deus tem um filho, o Filho unigênito. Portanto, a única pessoa em toda a história que tem o direito legítimo de chamar Deus de Pai é Jesus. Não obstante, Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, instruiu-os a se dirigirem a Deus como Pai Nosso. Nós precisamos guardar isso, tá? O fato do nosso Deus ser o nosso Pai, a gente não pode se chegar a Ele de qualquer maneira. A gente não pode chegar a Ele com irreverência. A gente precisa lembrar que isso daqui está sendo escrito num contexto lá do Oriente passado. Aquelas famílias, naquela época, era uma reverência ao Pai, uma reverência gigantesca. E nós precisamos sempre lembrar isso diante do nosso Senhor. E, na verdade, vocês conhecem esse texto bíblico de João, capítulo 1. Por que nos foi dado o direito de chamar Deus de Pai? Aqueles que creram em seu nome, em nome de quem? João escrevendo, de Jesus, lhes foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Na verdade, nós só temos Deus como Pai porque nós fomos adotados por Ele em Cristo Jesus. Então aqui já é motivo suficiente para nós glorificarmos ao nosso Deus e falar: Senhor, obrigado pela obra da cruz, obrigado pela mensagem da cruz, porque a partir dela eu me tornei seu filho. Mas para os que creem, e quem são aqueles que creem? Aqueles que professam Jesus como Salvador e Senhor. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar para poder pagar o preço da minha condenação. Eu creio que o Senhor ressuscitou, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor está vivo, que o Senhor reina. Então, por isso, Tu és o Senhor da minha vida. E Jesus, quando se torna Senhor das nossas vidas, significa que todos os nossos dias estão dedicados a Ele. Todos os nossos passos, todo o nosso ser está dedicado a Ele. Perceba que ele diz o seguinte: Pai nosso que estás aonde, irmãos? Nos céus. É um Pai santo, é um Pai puro, é um Pai separado de todo pecado, de toda maldade desse mundo. É um Pai separado de todo o sistema desse mundo. E aí ele vai aqui e coloca: santificado seja o teu nome. A gente precisa compreender isso, que quando a gente diz assim, santificado seja o teu nome, não é a gente tornando Deus mais santo, não. Eu falei isso, Deus ficou mais santo. Santificado seja o teu nome, Deus ficou mais santo. Santificado, não. Santificado seja o teu nome nas nossas vidas. Nós temos que orar isso diariamente ao Senhor. Isso aqui é uma base de uma oração diária, comunitária, individual e diária. Santificado seja o teu nome significa o quê? Que ele seja reverenciado, honrado, temido e obedecido nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Eu carrego essa responsabilidade. Senhor, santifica o teu nome na vida do Arthur. Santifica o teu nome na vida do Mateus. Faz essa boa obra em nós, Senhor. Nos dê reverência pelo Senhor. Nos dê temor pelo Senhor, Deus. Faça com que nós andemos de forma obediente diante do Senhor. Não permita que nós sejamos aqueles irreverentes, Senhor Deus. E aí vem o versículo 10. Venha o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o reino de Deus, ele é o governo de Deus nas nossas vidas. E esse reino, irmãos, ele não é geográfico. O reino de Deus é universal. Ele é Senhor sobre todas as nações. E quando nós oramos, venha o teu reino, é pedindo que o reino dele venha nas nossas vidas. E sabe como é que esse reino, ele é espalhado? Conforme o evangelho é pregado e as pessoas vão crendo, o reino é alargado. O reino do Senhor vai crescendo. A gente na rua, anunciando o reino do Senhor Jesus às pessoas, da nossa família, para vizinhos, para a comunidade, para quem for. Não podemos ficar esperando culto para salvação, tá? Até porque mesmo o culto não foi feito para isso, tá? O culto é uma audiência do povo de Deus com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não salve aquele que não é cristão no culto. Claro que Ele salva. O Senhor salva dentro do avião. O Senhor salva o mergulhador, o cara lá no fundo do mar mergulhando. Se o Senhor salva ele lá no fundo do mar. O Senhor salva pessoas, elas caminhando aqui, pedalando. O Senhor é Senhor. O Espírito Santo não está preso ao método e à hora do homem. Ele é Deus. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Há culto de não ser disso, há culto de não ser aquilo. Culto da colheita. Nós somos o Espírito Santo? Somos nós, homem converte homem? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmãos? Espírito Santo, que é Deus, amém? O Espírito Santo que é Deus. Calvino diz o seguinte, o pastor, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. É tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. E quem é a igreja? Quem é a igreja, irmãos? Somos nós. É tarefa nossa. Não é tarefa do líder, não é tarefa apenas do pastor, é tarefa do cristão, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino. É como a gente tem falado aqui, irmãos. As pessoas, na sua grande maioria, e muitas vezes, elas não estão rejeitando o evangelho. Foi como o nosso irmão Rodrigo colocou lá no YouTube. Elas estão rejeitando os evangélicos. Porque a nossa vida não está em conformidade com aquilo que nós pregamos. A nossa vida não está em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus nos anuncia. E a nossa vida precisa ser palco da manifestação desse reino. E aqui nessa segunda metade do versículo, ele diz, vem o teu reino, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Robert Lowell diz o seguinte, a oração é um instrumento de Deus poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. A oração não é para a gente dar ordem a Deus, não é a gente querendo que a vontade da terra se cumpra no céu, mas a oração é o caminho inverso. A oração é pedindo para que a vontade do céu se cumpra aqui na terra. Porque de quem que é a vontade? Ela é boa, perfeita e agradável, irmãos? De Deus. A nossa não é, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir, nós nada temos, nós pedimos mal quando pedimos. E Michael Green, ele diz o seguinte, oração não é informar a Deus o que ele ainda não sabe. E nem oração é procurar mudar a mente de Deus. Essa frase eu achei maravilhosa agora que vai terminar essa citação, irmãos. Oração é adoração submissa da criatura ao Criador. Oração é adoração submissa. Não tem essa palavra que nós não temos salvo aqui, mas fossem pessoas que não fossem salvas, uma comunidade, e nós estamos aqui, Senhor, orando, aqui a igreja orando, Deus nos dê vida, Senhor, nos dê conversões. Era a oração de quem, irmãos? John Knox ou John Wesley? Me dê Escócia, John Knox, né? Me dê Escócia, Senhor, senão eu morro. Me dê Escócia, Senhor, senão eu morro. No sentido de que me leve a pregar o teu evangelho pela Escócia, que naquela época era só cavalo, não sei se tinha navegação, sei lá, não sei. E a gente orando. Aí um exemplo. Aprove ao Senhor, salvou todo mundo ali. Salvou todo mundo. A gente vai se encontrar no céu? Esse é o que o Senhor falou. Imagina você chegar no céu e você encontrar as pessoas que Deus te proporcionou você pregar o evangelho. Isso que é tesouro que está no céu. Porque às vezes a gente pensa no céu com uma mente materialista. Eu vou chegar no céu, eu trabalhei muito, né? Então minha casa vai ser de 2 andares. O céu vai me colocar num cargo de chefia, né? Lá na instituição céu, eu vou pegar os melhores cargos, né? Vai ter pessoas me servindo. Eu vou trabalhar só 4 horas por dia. O restante vai trabalhar 8, 10 horas por dia. A gente imagina o céu assim, isso é uma loucura, cara.
Isso é uma loucura. Jesus conversou isso com os saduceus. O céu não é como vocês pensam que ele é. As antigas coisas já passaram. E eis que se fez tudo novo. Inclusive essa palavra é para o céu, irmãos. É novo céu e nova terra. E caminhando para a gente poder, entrando na retinha final aqui de hoje, e eu parei no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui Jesus está falando em relação ao presente. Nós devemos pedir o suprimento de nossas necessidades. Mas a gente precisa compreender que nós precisamos nos preencher com dois alimentos. O alimento material e o alimento espiritual. Senhor, me dá ajuda de cada dia. E aqui você não está vendo Jesus induzindo ninguém a pedir esbanjando. Me dá o necessário, Senhor, me dá o suficiente para esse dia de hoje. Só te peço isso, me dá o suficiente, Pai, para esse dia de hoje. Senhor Deus, me dê a força necessária para eu poder realizar os propósitos do Senhor, os propósitos espirituais do Senhor. Foi semana retrasada, já foi a conferência, né? Semana passada, não sei. E nós vamos assim ajudando uns aos outros. Mas ele falou também que nós precisamos ir nesses celeiros espirituais. Nós precisamos buscar as provisões espirituais para poder cumprir aquilo que é espiritual. Porque de forma carnal, a gente não cumpre aquilo que é espiritual. Nem só de pão viverá o homem. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Está vendo agora que em relação ao passado, nós devemos pedir perdão de nossas dívidas? Perdoa as nossas... Sabe o que é isso? Eu reconheço que eu sou pecador, Senhor. Irmãos, de verdade, será que nós temos feito isso nas nossas orações diárias? Eu reconheço que sou pecador, Senhor. E eu estou lhe pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado chama Deus de quê? Pode falar alto o nome de Jesus? Mentiroso. Então nós temos sim, todo dia alguma coisa a entregar ao Senhor. Isso quer dizer que a gente está vivendo uma vida de pecado? Não é isso. É porque essa carne, nós estamos inclinados para as coisas da carne. O que é carne se inclina para a carne. E o que é espírito inclina para o que é espírito, para o que é espiritual. Não há um dia que nós não falhemos. A diferença é que a gente não se deleita mais. Se eu fui, um exemplo, desobediente ao meu pai, irreverente ao meu pai no coração, isso não pode mais me alegrar. Eu tenho que pedir perdão ao Senhor, Senhor, me perdoe por isso. Porque por mais que talvez eu não falei alguma coisa para um cara que me fechou no trânsito, para um vizinho que fez uma coisa que eu não quis, mas eu pensei. E o pecado é isso, o pecado macula, ele mancha os nossos pensamentos também. E agora, junto com esse versículo 12, aí ele continua dizendo, também, assim como nós, também perdoamos aos nossos devedores. E agora vamos ler o 14 e o 15 junto a esse, porque faz mais sentido. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, só recebe o perdão vertical aquele que perdoa de forma horizontal. Sabe por quê? Tem muito irmão e muita irmã que é assim, não, isso não dá para perdoar. Que isso, irmão? Isso eu não perdoo nunca. Isso eu não perdoo nunca. Marcos fez isso comigo, não perdoo nunca. Mas você é um cristão, você foi perdoado pelo Senhor, mas eu não perdoo nunca. Sabe o que o texto bíblico diz? Que esse nunca foi perdoado pelo Pai. Sabe por quê? A gente está se colocando superior a Deus. Porque Deus tanto nos perdoa, o santo nos perdoa. Aquele que é santo, 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 ele é santíssimo, nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Mas foi pesado o que ele fez. O que nós fizemos com o Senhor foi pesado também. Eu tinha falado que ela estaria aqui para esse domingo, não está, mas está ali. Está lá a cruz. Qual é a nossa alegria? Ela está vazia. Mas por que Jesus foi até aquela cruz? Por causa das nossas ofensas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sabe qual dívida que ele pagou ali? Todos os nossos pecados, não foram alguns. Inclusive aquilo que a gente vai errar até o final, que Deus sabe, já está pago naquele madeiro. Todo o escrito de dívida está lá em Colossenses, foi apagado.
Principados e potestades foram expostos ao desprezo, ao escárnio. Por quê? Porque ele saldou a nossa dívida. Então, o cristão perdoa, amém, irmãos? Olha a importância do perdão, tá? Se Jesus colocou ele na oração que ele deixou como base para a igreja, olha a importância do perdão. E o perdão, irmãos, é a gente receber uma ofensa, é a gente doeu, pode doer ainda hoje, mas não tem nada contra aquela pessoa, não. Pelo contrário, eu oro por ela. Mas também não orar como uma forma de desdenhar, ou de se colocar superior, melhor falando. Eu vou orar por ele porque ele precisa muito, então precisamos também, tá? Todo ser humano precisa muito. Todo ser humano. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente está orando da forma errada. Não, tem que orar por fulano mesmo, porque aquilo ali só Deus. A gente também. Né, Roger? Não falou só Deus. A gente também, só Deus. Só Deus. Mais ninguém na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. E agora, caminhando mesmo para a gente poder entrar aqui no último versículo de hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é em relação ao futuro. A tentação por si só não é um pecado, tá, irmãos? A tentação vem mesmo. E a tentação vem de quem? É do maligno, tá? Porque o Senhor não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado por ninguém. O Senhor nos prova, é diferente. A prova vem para nos aprovar, ela vem para nos aperfeiçoar, para refinar nossa fé, nossa confiança, para aumentar. O tentador não. Ele manda a tentação para a gente cair. E essa é uma oração que Jesus está falando, sabe quem está ensinando aos cristãos, à igreja? Vocês não vão conseguir sozinhos. Se vocês tentarem resistir ao diabo, sem se sujeitar a Deus antes, vocês não vão conseguir. É isso que ele está falando, para que nós possamos pedir a ajuda do Senhor, pedir livramento da tentação, e quando a tentação chegar, Senhor, que eu possa suportar. Não permita que meus pés vacilem, não permita que eu caia na mentira, no engodo do maligno, do mentiroso. Nós não conseguiremos sem ele, irmãos. E finalizando esse versículo 13, Jesus disse: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus conclui a oração como ele começou, reconhecendo ao Senhor. A Deus pertence o reino, o poder e a glória. Quando ele diz aqui, pois teu é o reino, nenhum homem manda nesse reino. Os falsos podem achar que tem parte nesse reino, mas não tem. É o Senhor ensinando, teu é o reino. E está pedindo para a igreja, para os cristãos reconhecerem, Senhor, teu é o reino. O poder. Por quê? Para Deus há alguma coisa impossível, irmãos? Tudo que a gente visualiza é no poder de Deus. Eu reconheço, Senhor, que tudo que está acontecendo serve para dar glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor. É Ele que tem toda a glória. Irmãos, não sei se vocês perceberam, nessa mensagem de hoje, tudo que o Senhor nos ensinou até aqui. Vocês já perceberam que a oração tem muito mais a ver com Deus do que com a gente? A oração tem muito mais a ver com Ele do que conosco. Sabe por quê? Se Ele não nos ensinasse a orar, nós oraríamos? Se Ele não nos instruísse a respeito da importância da oração, nós saberíamos a importância da oração? Não. A oração muda Deus ou muda os homens? Aos homens. Deus ele não muda, Ele é imutável. Ele permanece para sempre. A Bíblia nos diz isso. A oração faz a vontade da terra se cumprir no céu ou é a vontade do céu que se cumpre na terra? A oração tem muito mais a ver com Deus do que conosco. E qual é o nosso privilégio, irmãos? É poder orar ao Senhor, é poder buscar esse Deus maravilhoso, sabe? Nesse papel aqui de vocês, né, além do texto da mensagem bíblica, como vocês sabem, eu sempre coloco uns pontos aqui da pregação. E eu queria terminar com o último ponto que está aqui. Eu queria terminar lendo para vocês, inclusive, eu até coloquei ele com um fundo aí em vermelho. Oremos sem cessar. Esse é o grande chamado. E preste muita atenção no restante agora, irmãos. Toda, tá? Igreja e cristão que morreu espiritualmente, antes negligenciou a oração. É impossível um cristão e uma igreja subsistir e sobreviver sem oração. Se vocês amam o Senhor, se vocês amam a vida que o Senhor lhes deu, se vocês amam a salvação que o Senhor lhes deu, orem.
se vocês amem a igreja do Senhor, se vocês amam esse trabalho que o Senhor iniciou aqui entre nós, já Atos 2,42. E a nossa importância aqui não é com uma placa de igreja, não, é com vidas, é com o nome do Senhor. E se vocês amam essa obra, se vocês amam o Evangelho, se vocês amam a igreja de Cristo, orem pela igreja. Todos os dias, não se permita um dia que se passe sem nós orarmos uns pelos outros. Eu já falei sobre isso. Uma oportunidade gigantesca que a gente tem é aquela relação dos aniversariantes. Ali está o nome de todo mundo. A gente, meu irmão, a gente tem uma relação, a gente tem um grupinho aqui do WhatsApp, né, que a gente coloca ali uma relação de todo mundo que faz aniversário. E não tem melhor lembrete, porque ele está o nome de todo mundo. Pega o telefonezinho, quando estiver orando, se separa um tempinho. Às vezes a gente fica atrás de igreja, sabe, irmãos? Ministério, cargo tal. Os ministérios estão aí fora. Os ministérios não são aqui dentro. Olha quantas oportunidades que o Senhor nos dá diariamente de cumprir os propósitos dele. Eu fico imaginando meu irmão Juliano, e até com certo, trabalha com agricultura, trabalha no campo. Gente, imagina. Olha só que cenário lindo para estar em oração ao Senhor. Não dizendo que nós precisamos de cenário, tá, irmãos? Porque a gente tem irmãos que estão presos nesse momento e oram também. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é fazer de tudo uma oportunidade. Tá lavando a louça, estou em casa, estou no ônibus, estou no carro, sabe? Eu pego o telefone, Senhor Deus, eu quero pedir pelo Léo, pela Jane. Senhor Deus, aí vem uma família com criança. Eu quero pedir pelo Rodrigo, pela Dai, Senhor. Eu quero pedir, Senhor Deus, pelo Alan, pelo Arthur, pela Alice. E vai indo. Senhor Deus, eu quero pelo Juliano, pela Paula, Senhor Deus. Pela Helena, pelo Emanuel, Senhor. E vai, irmãos, sabe? Oração é um hábito, sabia? Não pode ser feita apenas por um hábito. Mas orar é um hábito. Buscar o Senhor é um hábito. E nós precisamos estar com a nossa mente. É que nem às vezes quando algum irmão fala assim com a gente. Estou pedindo oração pelo meu priminho. Um exemplo, está com uma doença, como foi pedido. Um está com queimadura. Inclusive seu nome, Roger, está no Ferreira Machado. Um recém-nascido está com queimadura internado no Ferreira Machado. E se a gente falar depois, não, é na hora. Alguém falou, já eleva o pensamento ao Senhor, ora ao Senhor ali naquele momento, não espere, senão a gente vai esquecer. Lembrou de alguém, eleva o pensamento. Senhor, eu sei que aquela pessoa não quer ouvir o teu evangelho, é dura para a tua palavra, só o Senhor pode quebrar o coração dela. Eu já tentei, Senhor, eu já falei, eu já fiz o que eu poderia fazer. Quebre o coração dela, Senhor, para que quando o coração dela estiver quebrado, quebrantado, eu possa ir lá anunciar o teu evangelho. Está vendo como é que tudo se conecta? Nós anunciamos aqui o que é o evangelho, o que eu recebi eu também entreguei, e de fazer discípulos. E esse texto da oração tem tudo a ver, porque o venha o teu reino é isso. Venha o teu reino, não ficar apenas repetindo, venha o teu reino, venha o teu reino na minha vida. E agora que através da minha vida o teu reino possa ser levado, propagado, alargado, anunciado. Nós não nos movemos por números. Vou repetir a frase da semana passada do pastor Jonathan Edwards, que ele falou o seguinte: eu prefiro pregar e ensinar a 10 pessoas comprometidas com Jesus do que pregar para uma multidão de 10.000 admiradores, que só foram ali para consumir culto, só foram ali para poder ouvir uma mensagem, e depois no final me dar um tapinha. Que palavra! Quantas vezes já passei por isso, irmãos? E a gente precisa guardar o nosso coração, tá? Porque se não guardar, ele incha mesmo. Pastor, que palavra! Vem! E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Tem pessoas que a gente sabe que vêm, como amigos mesmo, vêm em amor, não vêm com maldade. Mas a gente tem que tomar cuidado com aqueles que vêm como seta do maligno. Já vem, sabe, no sentido de vamos ver se o coração desse homem... A gente estudou isso daqui semana passada, irmãos. Como que chegou alguns fariseus a Jesus? Nós sabemos que o Senhor fala a verdade. Tudo que o Senhor anuncia é verdade. E o texto antes diz: alguns espiões se infiltraram no meio do grupo para poder ver se pegava Jesus, para terem do que acusá-lo. Aí esses mesmos chegaram. O Senhor é muito bom, eu te amo. Eles choram em tudo, sabe? Eles choram. Eu te amo com todo amor. Você é filhinho, é filhinha. Acautelai-vos. Isso é a instrução de acautelai-vos dos falsos. Como que a gente reconhece aquilo que é falso, andando com aquilo que é verdadeiro? Como que eu vou saber se essa nota de R$100 é falsa? É por comparação.
Hoje tem as técnicas na cédula, mas muitas vezes as perícias, tudo é por comparação. Você pega o que é verdadeiro e põe do lado o que é falso. E começa a comparar. Aí tu vai ver, isso aqui é falso. Isso não se assemelha... Tem cara de verdadeiro. Lembra que Jesus falou também? Eu vou enviar vocês como ovelhas por meio de lobos. E a gente se pergunta, e agora? Orar, orar e orar. Vamos orar? Queria pedir que vocês ficassem de pé, por favor, em nome de Jesus.